Angola vai a eleições no mês de agosto. Neste momento estamos em tempo de pré-campanha eleitoral. E nos Estados Unidos encontra-se o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto. Como sempre, muito obrigado por ter se deslocado aqui aos nossos estudos para uma conversa neste tempo especial em Angola, 3 meses após a sua eleição. Outra vez, sente que tem o partido UNITA nas mãos, apesar das críticas que houve durante o processo e também dos militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional. Sente que... O convite que me foi feito, cumprimento todos quantos nos acompanham nos Estados Unidos, no mundo e muito em particular em Angola. De facto, como todos acompanharam, nós tivemos a necessidade de fazer a repetição de um congresso que já tinha sido um grande exemplo de democracia, um grande exemplo de pluralidade. Nenhum partido em Angola jamais tinha tido uma disputa com 5 candidatos. Incentivou a que surgissem múltiplas candidaturas. Não foi responsabilidade nem do partido. Eu devo chamar aqui a atenção que quem fez a observação eleitoral do Congresso foram as instituições, o Sindicato dos Jornalistas, a Associação de Observadores Eleitorais de vários parâmetros da sociedade, para lhe dar uma garantia de absoluta transparência. Ora, de facto, surpreende quando com tanta pluralidade e com tanta abertura, ainda assim aparece uma outra voz que recorre aos tribunais. Esse é um claro sinal de que vivemos ainda um país com muita falta de instituições que funcionem com respeito à lei. E o que se passa hoje em Angola é que as instituições estão sujeitas a uma grande observação da própria... Não foi a UNITA, foi a sociedade. Como todos acompanhamos, toda ela, todos, a ordem de advogados, toda a gente condenou em toda a linha o papel do Tribunal Constitucional. E, portanto, nós estamos com muita tranquilidade, com um grande apoio, viemos muito mais reforçadamente a funcionar normalmente. É óbvio que é impossível, onde há pluralidade, dizer que todos os 100 dos 100% dizem que estão de acordo, e isso é mesmo bom quando há o contraditório. Mas nunca como hoje, o abuso e o uso abusivo do uso dos tribunais para criar instabilidade política. A propósito disto, considerando o que passou no ano passado, como está a UNITA preparada para responder a uma ou outra decisão do Tribunal? Por exemplo, se o Congresso for anulado. Nós rimos-nos Estamos abertos às eleições. Nós rimos-nos um bocado destas realidades que são sérias. Eu aqui há 2 semanas estive convidado por uma... E eu dizia-lhe, olha, que não é o Congresso da UNITA, são todos os congressos. Sim, todos. Quando estão sujeitos a deliberações dos tribunais, é um grande indicador de instabilidade. Nós todos temos noção do quanto temos de desafio para uma normalidade político-constitucional, e eu creio que mesmo quem é responsável por estas limitações de liberdade e por estes desvios de funcionamento, eu hoje creio que no sentido de acabar por vir para os carris e trazer para os carris o normal funcionamento daquilo que é a responsabilidade das instituições. Portanto, Congresso da FENALA não está anotado, Congresso do Bloco Democrático não está anotado, da UNITA não brincou com os outros e acabou por se expor de uma forma extraordinária. Se isso é uma curva, Adalberto Costa Júnior poderá ser o candidato da UNITA e Adalberto Costa Júnior presidente da UNITA? É um cenário, não? Eu não gosto de fazer futurologia por circunstâncias, diria, de especulação. Eu continuo sempre a ser um angolano que olha para as instituições e faz o voto de que elas acabem por se respeitar e dar-se ao respeito e não serem fatores de instabilidade. Agora, algo lhe posso partilhar. Todos os dias o debate público traz ao de cima a preocupação da sociedade para com esta realidade. Todos quantos têm opinião têm manifestado a sua decepção em ver esta realidade em Angola, todos mesmo. O senhor acompanha hoje qualquer debate aberto daqueles que ainda têm um mínimo de pública, perdeu esta pluralidade em absoluto. E, mais uma vez, nos órgãos públicos, o que é muito mau e um mau indicador. Mas existem ainda algumas rádios, os debates das redes, que também começam a fazer muita opinião das redes sociais e a grande verdade é que toda a sociedade manifesta preocupação. Olhe, esta mesma presença ou exatamente desta necessidade de o país abraçar definitivamente estabilidade política e de não termos interferência na justiça. Portanto, isto está hoje uma problemática que chegou a todo lado.
lado. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho, bem feito. A UNITA tem denunciado fraude nas eleições, outros partidos da oposição têm-se referido a isto e agora com a contratação da empresa espanhola Indra também se levantou a questão de uma eventual manipulação das eleições. Como é que a UNITA está preparada para enfrentar este tipo? Muitas vezes denuncia, mas depois na prática também os próprios partidos da oposição podem ser responsáveis. Por exemplo, também tem-se criticado alguns partidos da oposição, ou tem-se comentado que alguns partidos da oposição não estão presentes em todos os BOAPs para fazer o registro eleitoral oficioso. A UNITA não está presente em todos, como outros partidos da oposição, segundo a própria CNE. Como é que a UNITA está a trabalhar para enfrentar essas denúncias? Agradeço que me tenha trazido uma questão muito séria, porque há dias vi um porta-voz da CNE fazer exatamente aquilo que vem legitimar a nossa preocupação. Repare, a CNE deve ser um órgão isento e equidistante em absoluto dos partidos políticos. E o que é que o Sr. jornalista acabou de citar, exatamente o que eu também vi, uma conferência de imprensa em que a CNE aparece como porta-voz do MPLA. E isto é muito mau. Eu quero lhe dizer que, mesmo antes do início do funcionamento dos BOAPs, a UNITA tinha os seus fiscais prontos, lista enviada ao Ministério, e lamentamos o facto de no espaço internacional não existir fiscalização do registro. Como todos sabem, a lei não permite, o que é já uma deficiência, um déficit grande de transparência, que a todos preocupa. Está-se a fazer o registro e em muitos casos não se está a fazer, devo-lhe dizer. Há uma série de países onde nem sequer partiu, há uma série de outros onde só na capital não se fez um esforço efetivamente de se chegar próximo do cidadão, muito elevado, e onde só existe funcionamento na capital desse respectivo país. Portanto, volto atrás e quero reafirmar-lhe que a UNITA está absolutamente presente, esteve antecipada ao seu próprio início, tem endereçado ao Ministério da Administração do Território relatórios regulares, o último fê-lo a semana passada, com a sua coparticipação, chamando a atenção, propondo melhorias, sugerindo alternativas para que, no final deste mês, nenhum cidadão angolano com condições de votar fique excluído do registro eleitoral. Como sabe, são muitos os... Depois, em menor número do que aquilo que tinha sido prometido. Depois, com uma enorme... E hoje preocupa ver os balanços, são muito baixos em relação à expectativa, e não só, com algumas instituições, no sentido de procurar atualizar e efetivamente que ninguém fique excluído. E não é verdade, em absoluto não é verdade. Ele devia ser porta-voz da CNE, porque na sua afirmação dizia que apenas o partido de regime tinha efetivamente presenças, com provas apresentadas. E, portanto, são estes elementos pontuais que nós precisamos de fazer diferente. E, portanto, aqui vem efetivamente a atualidade. O presidente da UNITA está nos Estados Unidos, tem estado a fazer um périplo um pouco por todo o mundo, com uma agenda exclusiva à procura de apoio em absoluta estabilidade, com observação internacional. E este é um elemento absolutamente necessário de não repetirmos aqueles tradicionais do mesmo modelo. Chegado à aproximação das eleições, muitos países propuseram que o governo quis convidar. Convidou os amigos, vamos dizer mesmo assim, apenas os amigos. E as eleições não são para ser realizadas com os amigos, são para ser realizadas com transparência, com pluralidade, e nós tudo estamos a fazer no sentido de garantir que teremos um processo efetivamente de transparência. Nos Estados Unidos, o Secretariado Nacional do seu partido tinha dito que ia tratar deste assunto, está aqui há pouco mais de um dia. Que contactos tem feito? Esses contactos são a nível do governo ou são a nível de instituições privadas para garantirem observações internacionais em Angola? E como é que acredita que esse processo poderá... Chegarmos ao fim do processo eleitoral e dizermos que não houve o tradicional elemento de falta de transparência. É para isso que nós estamos a trabalhar. O facto de termos eleições que sejam olhadas com normalidade e não com o pensamento de que a eventual perda do poder é a perda da vida, que é um pouco o problema de quem tem longas permanências no poder. Então, resposta muito concreta. Nós temos visitado vários países e quando visitamos os países nós fazemos encontros transversais, em toda a sua transversalidade. Falamos com as instituições, naturalmente, falamos com as comunidades,
falamos com as organizações da sociedade e não excluímos ninguém. Eu tenho feito, nos últimos tempos, várias saídas e tenho também adotado algum low profile, digo assim. Razão deste low profile. Não publico, na sua maioria, os encontros que realizo. Porquê? Porque lamento, mas o meu país tem um governo em que ainda a pluralidade não é uma realidade. Não enfrenta a convivência na diferença com muita normalidade. Combate-se o líder da oposição, combate-se os partidos políticos de oposição. O diálogo institucional não existe praticamente. Ora, nestas circunstâncias em que se usam as instituições, os tribunais, os serviços de inteligência, a compra de personalidade, eu não facilito o trabalho a quem assim atua e invisto nos resultados. Portanto, eu estou cá com uma delegação, estamos a ter bons encontros. No final vamos ver se nós vamos publicá-los ou não. Antes de irmos... E, portanto, dizer que está a correr bem, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Antes de irmos a uma aposta sua, que é a Frente Patriótica Unida, e falou agora também da percepção fora e uma avaliação do governo que fez, está-se no final deste governo de João Lourenço, o primeiro mandato de João Lourenço, marcado pelo combate à corrupção. Alguns relatórios internacionais têm dado nota positiva a esse combate e dá-se a ideia de que a avaliação é um pouco positiva por parte de algumas instituições internacionais. Que avaliação faz ao governo atual em Angola, quando estamos a 5 meses das eleições, não só no combate à corrupção, mas também a recuperação económica, a questão da abertura democrática, a questão também da liberdade? Ora bem, como todos sabemos, João Lourenço iniciou o seu mandato com um balanço que lhe foi transferido da governação anterior. E a governação anterior tinha deixado o seu tempo numa crise social e económica, o país, uma crise, diria, até acentuada. Este facto e as medidas anunciadas de combate à corrupção, de que ninguém está acima da lei, de pluralidade, enfim, criaram uma onda, diria assim, de algum aplauso, de alguns apoios a este início de promessas realizadas. Lamento, mas o tempo foi muito curto para que o país começasse a perceber-se que, na prática, isto não estava a ocorrer. E, decorridos praticamente os 5 anos, estão aí as estatísticas para falar por si. O país hoje não recuperou a sua economia, o país hoje tem um incremento do desemprego, o país hoje tem os jovens absolutamente sem respostas e sem cumprimento das suas promessas, os 500.000 empregos, entre outras questões, não passaram de promessas que não ocorreram. E muito grave, o país vive realidades de fome extrema. Nós temos angolanos a fugir de Angola para os países vizinhos, para poderem comer, para poderem beber. Isto são questões que entristecem, não são balanços que deixam ninguém feliz. E, portanto, não são balanços do Presidente da UNITA, são realidades objetivas. Eu quero partilhar consigo. Há dias ligava-me um ativista daqueles mais profícuos de apoio à sociedade, que me fazia o quadro da fome no sul de Angola e que me dizia que o regresso ou a recepção de uma parte daqueles angolanos que tinham ido para a Namíbia tinha resultado num novo abandono dos locais, porque não tinham tido condições nenhumas nos locais que tinham sido preparados para os receber, tendo-me retratado com muito pormenor, que eu nem sequer quero estar aqui a dizer, porque muitos poderão interrogar, será mesmo verdade, será mau, será bem? A verdade é que eu depois ouvi a vossa própria rádio a fazer um relato 2 ou 3 dias a seguir deste cenário que aqui acabo por citar. Portanto, são indicadores públicos, não são meus. Os índices de pobreza aumentaram, o desemprego aumentou, as falências aumentaram e no que diz respeito ao combate à corrupção nós temos um verdadeiro drama. Como sabe, foi feito do combate à corrupção uma bandeira, mas nós provamos com documentos oficiais que a contratação simplificada ficou um normativo deste governo. E aquela onde os maiores dinheiros desaparecem e com incentivo à corrupção. E nós fizemos uma investigação de todas as ordens administrativas da atual Presidência da República, com os diários da República, portanto não foi um elemento teórico. Eu dou-te o contrato e recebo o retorno do benefício deste contrato. Ora, transparência, de facto, não é isto. Combate à corrupção, muito menos, não é isto.
e se for fazer um somatório do que está feito com contratação simplificada e daquilo que foi a intervenção do Fundo Monetário Internacional, vai ver que é uma gota no oceano. O Fundo Monetário emprestou a Angola em assistência, agora o equivalente a 4,5 bilhões de dólares, mas no somatório da contratação simplificada o número é muitas vezes este valor. O que me diz, pouco transparentes, embora é verdade, temos hoje de referência que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado há um bom tempo, que está bem superior ao preço do barril. E isto traz um diferencial substantivo, não apenas agora, depois da guerra da Ucrânia, mas já diferença esta que, questionada a Ministra, ela não assumiu que isto traz, devo dizer, muito positivo. Há uma maturação de toda a sociedade. E a sociedade já não engole com muita facilidade aquelas respostas muito simplistas de um tempo, que acabou por democratizar mais o acesso à informação. Hoje as pessoas não precisam de olhar para as televisões, que estão completamente manipuladas. O seu jornalista, se acompanha os noticiários de Angola, fica escandalizado em todas elas. Angola está a fazer um percurso inverso àquele que é comum nas democracias. Em vez de privatizar, está a acumular-nos corrupção. O Estado está a ir buscar do privado e está a meter no público tudo o que é órgãos, jornais, televisões, rádios, e depois subordina tudo a uma gestão partidária. Portanto, hoje estamos perante uma censura, creio que beneficia o partido que governa, e como também sabe, nós levamos a debate no Parlamento, faz exatamente hoje uma semana, a questão da falta de liberdade de informação, a questão da censura na comunicação social. O que é que o debate produziu? Insultos, muitos insultos, e uma indicação clara de que aquela bancada maioritária parou no tempo. O retorno dos ataques do tempo da guerra, enfim, todas as circunstâncias que nos dizem que aqueles jornalistas que fazem as opiniões têm como mandatários aquele grande amplo espaço que demonstrou na Assembleia que são os mandantes daquelas posturas. Faremos agora das eleições. O tempo é curto, sempre, como sempre. A sua grande aposta foi a Frente Patriótica Unida. Inicialmente, acredito que a ideia era uma coligação ou uma frente única da oposição. Também não pode ser uma coligação pelos motivos que explicou há algum tempo, a questão legal. E agora fica a ideia de que é a UNITA com a entrada de alguns líderes ou personalidades do Bloco Democrático e do projeto para já servir Angola de Belchuvo. Nós ainda continuamos a negociar com muitos da formalização, diria assim, diria junto ao Tribunal Constitucional, de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós, desde o primeiro momento em que apresentamos a candidatura, fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade, de muito movimento para a alternância. E é o que diria assim, diria junto ao Tribunal Constitucional, de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós, desde o primeiro momento em que apresentamos a candidatura, fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade, de muito movimento para a alternância. E é o que expressão deste movimento que nós sempre apelamos e sempre apelidamos de um amplo movimento democrático para a mudança. Tem muitos partidos a pedir, mas no plano formal não houve formalização. Ainda não. Pensamos que temos as condições, com a opção que fizemos, de satisfazer a vontade que os angolanos nos foram transmitindo, porque esta correspondia a uma vontade há muito esperada e nunca questão. Também entendemos que a solução que nós tivemos aumenta a confiança dos outros, de forma tranquila, e de que aquele pressuposto de que nós queremos fazer uma governação com os angolanos competentes, um governo liderado por nós, naturalmente, para servir Angola. Não haverá caça às bruxas. Os atos, que a nossa convicção democrática é genuína, estamos. A UNITA, devo dizer-lhe que tem sido, nesse aspecto, um exemplo. E o ambiente que nos rodeia não é democrático. E daí a exposição enorme. Mas
cumprimos os mandatos com regularidade, fomos sempre buscar a legitimidade do voto no fim desses mandatos e, portanto, neste aspecto, eu acho que nós temos acabado por ser um exemplo. Da sua agenda aqui nos Estados Unidos, alguns internautas enviaram questões para colocar, que estão a acompanhar a sua visita aqui aos Estados Unidos. Grandes questões na área económica. Muito bem. Como vai combater de facto a corrupção? Segundo, que planos para a recuperação económica de Angola tem? E até que ponto irá a sua descentralização caso a UNITA for poder? 3 questões de uma só. Olha, eu talvez vá começar-lhe pela última para reafirmar algo que eu disse no Andulo no dia 22 de fevereiro. Nós temos uma proposta de governação. Compromissos públicos, definitivamente, de inaugurarmos uma Constituinte. O que é que isto significa? Ganhamos as eleições e o mandato vai fazer a revisão da Constituição. É um compromisso. Para realizar que circunstâncias, fundamentalmente, o redar aos angolanos soberania, o de reentregar aos angolanos direitos. Hoje, Angola não elege, infelizmente, o seu Presidente da República. Ele é eleito à boleia da lista dos partidos políticos e é uma circunstância que em nenhuma democracia isto se verifica. Da forma que Angola encontrou, não existe, de facto, paralelo no mundo. Nós queremos diminuir os poderes do Presidente da República. Nós queremos estatuir o Tribunal Eleitoral para trazermos também mais efetividade de transparência às eleições. Nós precisamos fazer a reforma do Estado. Claramente a reforma do Estado, a despartidarização das instituições. Nós queremos realizar, ganhas as eleições, nós estamos a fazer o compromisso imediato que vamos realizar o poder local. As autarquias locais serão uma realidade, no tempo mais curto possível, porque nós entendemos que o poder local é uma ajuda, uma complementaridade ao poder central. Os governantes e os governados, para diminuir a corrupção, para a descentralização real, todas as oportunidades que o atual governo não soube fazer, apesar de ter todos eles. Questões económicas. Devo dizer que há um bom tempo que nós vimos trabalhando na criação do sucesso para uma governação transparente. Através da nossa UNITA, leva imediatamente ao Parlamento a sua proposta de repatriamento de capital. Continua a correr pelo mundo com muito dinheiro, dinheiro que faz falta ao país, e o governo angolano não tem sido inteligente para os atrair a seu retorno. E nós temos sido claros nesta matéria. Há um preço a pagar. Quem tirou de Angola deve assumir que há uma quantia, uma quantidade que deve ser devolvida ao erário público, mas também haja o comprometimento de que aquela parte que com ele fica seja destinada ao investimento, à criação de emprego. E isto permitirá que regresse a Angola uma grande quantidade de angolanos que andam por aí, pelo mundo, perdidos, a gastar dinheiro mal gasto, a perder reservas em muitos países. Em segundo lugar, devo-lhe dizer que nós temos falado com muitos interesses externos. Hoje, apesar da grande quantidade de leis que foram aprovadas, e eu devo-lhe dizer que no Parlamento aprovaram-se muitas leis para facilitar o investimento estrangeiro, é pouco o espaço que reagiu, porque Angola não tem ainda, infelizmente, criado o ambiente de confiança aos empreendedores e aos investidores. E nós temos estado a fazer ativamente, aqui mesmo, também devo-lhe dizer que temos estado a contactar as empresas, as grandes empresas, os grandes interesses económicos, no sentido da criação da confiança no amanhã, no investimento interno. Nós somos apologistas do mercado e não de uma intervenção do Estado no âmbito económico. E o mercado cria confiança quando o Estado diminui o seu espaço de intervenção e deixa a competitividade controlada fazer as regras do mercado, que é o que não acontece hoje. Há um excesso de intervenção do público, há um excesso de limitação dos empresários e, mais do que tudo, o governante combate o empresário com vocação. Nós vamos, claramente, terminar com estas realidades. Temos muitos programas, eu devo dizer que vamos publicar muito recentemente, daqui a muito pouco tempo, programa de governo, que é constituído por uma série de subprogramas direcionados à juventude, direcionados ao primeiro emprego jovem, direcionados à ocupação da grande quantidade de jovens licenciados no desemprego. Cerca de 76% dos licenciados estão desempregados. Isso é gravíssimo no nosso país. De empoderamento da mulher, um setor fundamental que tem que receber o essencial das nossas propostas. E, acima de tudo, sermos exemplo. Aqui é que está o grande elemento. Exemplo de servir. Não esperar que sejam os outros. Creio que com um trabalho coletivo
de uma sociedade que acredite nestas lideranças com este tipo de posturas, nós vamos conseguir dar a volta ao desafio da recuperação económica e de uma Angola com dignidade. Com certeza teremos outras oportunidades para falar neste processo. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, muito obrigado por Eu gostava estar de terminar aqui. apenas com um apelo. O facto de nós carecermos de abordar as eleições num ambiente de democracia efetiva. Os últimos anos acabaram por ser um atentado ao Estado de Direito. Nós estamos a perder direitos, estamos a perder referentes democráticos em cada dia que passa. E o diálogo institucional deve ser reposto com muita urgência. Porquê? Porque é o diálogo que cria confiança, é o diálogo que também traz os investimentos, é o diálogo que cria a transparência e quem está lá em cima deve dar o exemplo. E nós, neste aspecto, devo trazer aqui uma novidade, a Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente, onde lhe solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional, porque as famílias, as empresas, os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo e, enfim, para o bem de Angola e em nome de Angola. Temos de terminar, que o tempo esgotou. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Voz da América. Foi assim a conversa com Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, aqui em Washington.